Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós no último programa estivemos a olhar para a vida de Jacó. Finalmente constatamos o facto de que a vida termina. Todos nós temos um dia que nos enfrentar com a morte. E aconteceu com o caso de Jacó. Nós não conseguimos concluir todo o processo que tínhamos idealizado e por isso hoje vamos retomar no sítio onde parámos. Nós parámos no capítulo 49 do livro do Gênesis, temos estado a olhar para esse livro e hoje iríamos continuar no livro do Gênesis, capítulo 50 e espero eu encerrarmos este livro hoje neste último programa. Mas antes disso eu quero agradecer a todos os amigos que escreveram respondendo ao apelo que foi feito no último programa. Quero, por um lado, orar por vocês, continuar a orar por vocês naquilo que Deus está a fazer na sua vida e fico muito grato de ver as decisões que têm sido tomadas em consequência de olharmos para a Palavra de Deus e para o facto de as pessoas compreenderem um pouco melhor qual é o plano de Deus para a sua vida. Se você nos ouve regularmente, eu quero motivá-lo a que nos escreva para nós sabermos exatamente o que Deus está a fazer na sua vida. É uma grande alegria para nós quando recebemos correspondência, sabendo que Deus está a agir na vida e nos corações de muitos que nos ouvem. Para nós que estamos aqui, muitas vezes sozinhos, não sabemos exatamente o impacto do trabalho que estamos a realizar e por isso é importante que você nos escreva, nos diga exatamente aquilo que Deus está a falar ao seu coração. Nós vamos retomar o livro do Gênesis. Vamos pegar nesse livro onde nós tínhamos parado e verificamos que Jacó então tinha falecido. Ele tinha feito um pedido que o seu corpo fosse sepultado na terra de Canaã. José, ao verificar a morte do seu pai, lança-se sobre ele e chora. Ele ficou extremamente abalado com esta perda. Isso verificamos no verso 1 deste capítulo 50 do livro do Gênesis. Se você quiser então, pode abrir, se tem a sua Bíblia à mão, a Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 50, é o último capítulo deste livro. E nós estamos a encerrar esta primeira secção da Bíblia. Nós temos percorrido capítulo por capítulo, versículo por versículo, e já estamos a terminar o primeiro livro da Bíblia. Nós, no próximo programa, iremos, querendo Deus, avançar para o livro de Mateus. Portanto, é importante que concluamos aqui, hoje, o estudo do livro do Gênesis. Diz o verso 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E o verso 2 diz, ordenou José aos seus servos, que eram realmente médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. A Israel, que era Jacó, como já é sabido por aqueles que nos acompanham, foi o nome que Deus lhe deu depois desse encontro profundo entre Jacó e Deus. É sabido certamente por aqueles que nos acompanham desta mudança de nome que Deus deu a Jacó. Vemos como estes médicos eram especialistas no trabalho que eles faziam. O verso 3 diz que eles gastaram 40 dias para fazer este trabalho. Diz o texto, gastando nisto 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios choraram 70 dias. Esta atitude de choro por um período prolongado só fazia sentido se de facto Jacó tivesse sido uma pessoa de destaque da sociedade egípcia, como era o caso. Eu não creio que fosse aqui pessoas que choravam profissionalmente, porque os havia, e parece que em Portugal também havia algumas pessoas em algumas regiões do nosso país onde isso acontece, em que havia pessoas pagas para chorar. Não creio que fosse o caso aqui. No entanto, certamente Jacó era um homem que tinha um grande destaque na nação do Egito, pois de outra forma, certamente não teria tido um funeral digno de um rei. Isto certamente por causa da situação de José. Na realidade, José foi o arquiteto de todo o plano que salvou a nação do Egito, o grande império egípcio. E por essa razão toda a sua família
era tida com grande consideração. E isso acontece com José, acontece com o seu pai Jacó, e por essa razão ele tem honras de imperador, tem honras de rei do Egito, e esse processo de embalsamamento era exatamente um sinal disso. Vemos ainda no verso 4 que o texto continua dizendo sobre este funeral, digamos assim, de um grande homem, como foi o caso de Jacó. Passados os dias de chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro, e o meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu Faraó: sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito. Claramente aqui temos um funeral digno de um grande homem, funeral digno de um rei. Todos os príncipes, toda aquela corte de Faraó sobe para fazer o sepultamento de Jacó. E isto é um cortejo fúnebre, talvez dos maiores que alguma vez já existiu. Desde a terra do Egito até à terra de Canaã, vários dias de viagem, este grupo ia levar então o corpo de Jacó para ser sepultado na terra de Canaã. Por vezes acontece situações idênticas em que uma pessoa morre num país e é levado então o seu corpo para ser sepultado no outro país. Muitas vezes isto acontece de avião ou de carro. Nesta altura as coisas iam bem mais lentas. Eram os animais que carregavam, iam a passo bastante lento este cortejo fúnebre. Mas de alguma forma José estava comprometido para obedecer ao pedido de seu pai. E por isso ele trata de todos os pormenores, levando assim o corpo de Jacó até à terra de Canaã, até à sepultura que o seu pai tinha preparada para ele. Diz o verso 8, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. Não era só uma cerimónia oficial de funeral. Toda a família também acompanhou este cortejo fúnebre, como era de esperar. O verso 13 diz ainda, e subiram também com ele tantos carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atad, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto da eira de Atad, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Mizraim, que está além do Jordão. Vemos como este cortejo finalmente chegou ao seu destino. E ali toda a família, todos aqueles que acompanhavam o funeral, de novo fizeram as suas últimas homenagens a Jacó. Eles enterraram então o corpo de Jacó no lugar que Jacó tinha pedido. Talvez Jacó estava fazendo com isso querer marcar bem a sua posição na terra prometida. Talvez ele poderia querer ser sepultado no lugar onde estava o corpo de Raquel, a sua esposa amada. Mas não foi esse o seu desejo. O seu desejo era que ele ficasse na terra que havia sido comprada por Abraão, seu avô, onde estava também o seu pai e onde agora ficaria ele. Estes grandes homens de Deus estavam decididos a cumprir a promessa que Deus havia feito a esta família, de que aquele território seria deles. Aquele território era o lugar da promessa. Por isso Jacó pediu que o seu corpo fosse sepultado no lugar onde estava Abraão e Isaque. Era de alguma forma um marco da esperança que ele tinha do cumprimento da promessa de Deus. No verso 14 em diante ainda vemos: depois disto voltou José para o Egito, ele e os seus irmãos, e todos que com eles subiram a sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa,
pois a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Vemos que estes irmãos de José continuam a tentar agir de uma forma astuta. Eles começaram por pensar que, uma vez que o pai, Jacó, agora era falecido, talvez José se quisesse vingar. Por isso, mais uma vez, engendraram um plano mentiroso e tentaram enganar mais uma vez José. Tentaram dizer que foi o seu pai, Jacó, que havia pedido que José perdoasse aos seus irmãos, quando na realidade, se Jacó quisesse dizer isso, ele teria dito, pois José estava bem perto dele na hora da sua morte. Estes irmãos de José, francamente, não tinham mesmo vergonha nenhuma na cara, é preciso dizê-lo. Porque eles sabiam que José tinha acompanhado o pai até a hora da morte e o pai, se lhe quisesse ter dito isto, tinha-lhe dito pessoalmente, não precisava mandar dizer pelos irmãos. Agora estes irmãos tentam ganhar uma posição, favorável diante de José, pois eles sabiam que José amava muito o seu pai e tentam usar o nome de Jacó para se proteger. Eles certamente estavam cheios de medo que José se vingasse. José era o grande governador do Egito. Ele continuava a deter todo o poder e autoridade sobre a nação egípcia, pois ele poderia então mandar prender os seus irmãos ou poderia fazer qualquer mal contra eles. E eles então inventaram este plano. Só que José, ao olhar para este plano, ao ouvir estas mentiras dos seus irmãos, o que aconteceu foi que ele chorou. Ele percebeu que os seus irmãos ainda o receavam. Ele percebeu também que os seus irmãos não tinham entendido que ele já os tinha perdoado. E isso entristeceu grandemente o coração de José. Isto, de facto, faz-me lembrar muitas vezes cada um de nós. Muitas vezes nós somos como os irmãos de José. Deus perdoa-nos os nossos pecados e nós continuamos com receios como estes irmãos. Eles estavam receosos que José ainda se fosse vingar. Muitas vezes nós temos esta mesma atitude para com Deus. Deus já nos perdoou o pecado quando nós confessamos o nosso pecado a Deus. Pedimos perdão a Deus e Deus perdoa-nos o pecado. E o que acontece muitas vezes é que nós continuamos com sentimentos de culpa. Muitas vezes o que acontece no nosso coração é que nós não nos conseguimos perdoar. Muitas vezes acontece que nós mantemos e relembramos uma situação que Deus já havia perdoado. Nós precisamos de aceitar o perdão de Deus, assim como estes irmãos de José precisavam de aceitar o perdão de José. Eu creio que há duas razões principais porque muitas vezes nós não sentimos paz com o perdão de Deus. A primeira é que muitas vezes nós próprios não nos conseguimos perdoar. Talvez fizemos alguma coisa tão errada, que consideramos tão grave, que apesar de Deus nos ter perdoado, nós continuamos com esse sentimento de culpa. Continuamos a martirizar-nos, porque achamos que até é justo que a gente viva com essa angústia. Ainda que Deus já disse, estás perdoado, estás livre da tua culpa, porque Jesus Cristo já pagou o preço. A segunda razão porque eu creio que muitas vezes nós não conseguimos receber o perdão de Deus é que muitas vezes o inimigo das nossas almas, que é Satanás, e a Bíblia fala dele, não quer que nós sintamos paz ao receber o perdão de Deus. Ele quer que nós mantenhamos esse sentimento de culpa. Satanás muitas vezes sussurra-nos mentiras ao ouvido, dizendo, se tu fosses um bom cristão, certamente não terias agido assim. Se tu fosses um bom cristão, como é que poderias ter feito uma coisa dessas? Um bom cristão não faz uma coisa dessas. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, verso 31 e 34, um texto incrível que eu gostaria de deixar consigo. Sublinhe na sua Bíblia uma cor fluorescente, ou de uma forma qualquer marque, porque este texto é um pilar importante da nossa fé. Diz assim o texto, que diremos, pois, à luz destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou,
o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Este texto é fundamental para nós aceitarmos o perdão de Deus. O texto diz: quem nos poderá acusar quando Deus nos declara perdoados? Quando Deus nos declara justos? Quando Deus diz: o pecado que tu cometestes, Cristo pagou. Eu queria sugerir que nem você, nem Satanás, nem qualquer outra pessoa o pode condenar quando o próprio Deus o declara justo. É verdade que muitas vezes sofremos as consequências dos nossos erros. Isso é um facto. Muitas vezes, apesar do perdão de Deus, nós colhemos o que semeamos. Mas isso não implica ou não quer dizer que Deus já não nos perdoou. Deus nos perdoa e o perdão de Deus deve ser recebido por si e por mim de uma forma alegre, aceitando que Deus é quem fez isso por nós. É Deus quem pagou o preço daquilo que nós erramos. Aliás, foi o próprio Jesus Cristo, quando estava na cruz, pendurado, uma das suas últimas palavras, apesar de curtas, extremamente importantes para si e para mim, o que Jesus disse quando estava na cruz, além de dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, é muito importante esta frase, uma frase ainda muito mais curta, por vezes não tão valorizada, mas é uma frase extremamente importante. Jesus diz: está consumado. Esta palavra significa que está tudo pago. Significa que Deus, em Cristo Jesus, nos perdoou todas as ofensas. Talvez se você sente ainda no seu íntimo peso de consciência. Talvez você cometeu um pecado que é repugnante para si e até para a sociedade. Você talvez até está a viver com uma situação que não é aceitável. Está na altura de pedir perdão a Deus. E não deve hesitar ou recear que Deus o vá perdoar. Se Deus declarou perdão em Cristo Jesus, Ele perdoa. A palavra do nosso Deus nos diz: se confessarmos o nosso pecado, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar todo o pecado e de toda a injustiça. Isto nos diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, verso 9. É extremamente importante nós percebermos que o perdão de Deus nos é dado quando nós pedimos por Ele. Estes irmãos de José estavam, receosos porque José, apesar de José ter dito que já os havia perdoado, mesmo assim eles continuavam com medo da atitude de José, agora que Jacó havia sido afastado, agora que Jacó tinha falecido. O verso 19 diz o seguinte: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Estes irmãos ainda não tinham percebido que José de facto os tinha perdoado. Para José estava tudo ok, estava tudo resolvido. Ele tinha perdoado os seus irmãos e, aliás, ele termina esta frase dizendo: acaso estou eu no lugar de Deus? Ou seja, foi Deus quem conduziu todas as coisas. José sabia disso. José estava nas mãos de Deus. Ele sabia que era a vontade de Deus o que tinha acontecido na sua vida. Deus tinha conduzido todo o processo e, por essa razão, José estava em paz. E nós vemos essa paz refletida na declaração do verso 20. Vós, na verdade, tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José estava perfeitamente consciente que a sua vida dependia de Deus. E a minha pergunta para si neste momento: você está consciente de que a sua vida está nas mãos de Deus? Infelizmente, às vezes vejo muita gente andando atrás de igrejas, andando atrás disto ou daquilo, de mesinhas, e muitas delas atormentadas, a sua vida espiritual atormentada por ação não de Deus, mas de outros seres espirituais, muitas vezes até atormentadas por demónios, por Satanás. E elas não se apercebem disso. José sabia que a sua vida estava nas mãos de Deus. Ele sabia que não era outro ser qualquer que governava a sua vida. E a minha pergunta é exatamente essa: quem governa a sua vida? É Deus que está controlando tudo o que acontece na sua vida, mesmo as circunstâncias menos positivas ou aquelas que aparentemente não parecem positivas. No caso de José, mesmo na altura em que ele foi vendido como escravo, mesmo na prisão, ele sabia que era Deus que o tinha conservado, que era Deus que o tinha posto ali.
É verdade que os seus irmãos intentaram mal contra ele, mas Deus tornou isso em bem. E Deus quer fazer isso na sua vida a partir do momento que você lhe entrega a sua vida nas suas mãos. Este José era um homem de facto de caráter e ele está caminhando na presença de Deus. Ele perdoa os seus irmãos, ele age em conformidade com essas convicções que ele tinha acerca de Deus e vemos como José de facto é este homem impressionante, que é um exemplo para si e para mim. O verso 22 continua dizendo: José habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até à 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José aos seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José de idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Por um lado, se Jacó foi enviado para a terra de Canaã para ser sepultado, José ficou ali na terra do Egito. Nós vimos que este livro do Gênesis começou com Deus criando vida, Deus criando todas as coisas. E estamos a ver que este livro termina com morte. Terminou com a morte de Jacó e agora com a morte de José. Duas personagens tremendas. Mas isso nos reporta claramente ao texto de Romanos capítulo 6, verso 23, onde diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, Deus começou criando vida e o homem, por escolha própria, decidiu desobedecer a Deus e com essa desobediência a morte veio sobre todos nós. Mas é interessante ver, e é isso que nós iremos continuar a ver nos próximos programas, é como desta morte que o homem próprio escolheu, Deus torna a dar um novo presente ao homem, através da pessoa de Jesus Cristo. Nós, no nosso próximo programa, iremos dar início ao estudo do Evangelho de São Mateus, onde vamos ver a pessoa de Jesus Cristo nascer e trazer um novo propósito e rumo à raça humana. Até lá, você fique na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.